Gravando na nuvem, tá bom. Então, Vamos lá, Mariana, então. Então, por Selma, favor. já começo a minha fala mesmo, ou só uma Você apresentação rápida? apresenta, Na, psicóloga, Uhum. sócia do Gestalt, tem... Na verdade, eu até tinha colocado como parte da minha fala já puxar essa apresentação, porque tem a ver com o que eu vou propor como fala para vocês, né? Mas eu sou Marina Sela, sou psicóloga. Você, só um pouquinho, você quer fazer uma inversão, eu me apresento, aí você se apresenta e já começa a sua fala. O que é que tu achas? Tá ótimo, perfeito. Eu vou fazer uma apresentação bem pequenininha para não ocupar tanto tempo. Fique à vontade. Então, né? Eu tenho o prazer de estar na Gestalt Terapia há 15 anos, desde que eu me formei psicólogo. Tive o prazer de ser formado com Mariana, também com Álvaro Moura, né? O Instituto Gestalt Terapia de Pernambuco era a única fonte que nós tínhamos aqui na região, e Álvaro, ele provocou a nós, e principalmente lá em Natal, que teve várias turmas, né? Então, assim, infelizmente a nossa foi a única, né? E depois dela eu participei na constituição da instituição Mutuar durante 10 anos. Eu passei com o grupo do Mutuar e depois eu me desliguei e fui convocado a criar uma nova instituição. Foi quando a gente criou a Existir, né? Como é E o nome? assim, Existir Psicologia, isso. E assim, a gente tenta ser contribuinte do desenvolvimento e do conhecimento da gestalterapia, junto com todos os nossos colegas. Hoje, graças a Deus, aqui em Recife, nós temos boas propostas de formação, né? Formação, especialização, rodas de conversa, a gente tem grupos de estudos, e a gente, às vezes, está aí provocando alguma ação, né? Alguns seminários, fizemos, graças a Deus, a gente fez um evento lindo e maravilhoso, e a grande parte de vocês estava conosco, né? E assim, eu tenho muita Foi o saudade. Congresso Norte-Nordeste, né? Fez um ano agora, e assim, foi muito lembrado por nós. Fizemos uma celebração aqui, né? Então, assim, é muito bom. Então, eu sou psicólogo, psicoterapeuta, gestalterapeuta, e me autotitulo também formador, né? Sou supervisor clínico e adoro estar com vocês. E sou ABG. Isso. E o Rosângelo tem sido uma das figuras que tem representado o Nordeste na maioria dos congressos nacionais, tem estado presente, né? É uma liderança bastante clara da Gestalt Terapia no Nordeste, né, Rosângela? Eu digo que eu sou a presença, a liderança não tanto. A liderança, todos nós fazemos essa liderança, né? Eu acho que em cada pedacinho a gente está construindo. E eu me sinto muito feliz de estar dessa forma, sabe? Eu gosto desse formato. A gente tem uma liberdade grande de discutir e provocar as pessoas para que se sintam à vontade para estar conosco, né? E eu digo assim, eu tenho um prazer imenso, né? Eu conheci as meninas em Natal quando a gente fez conjunto uma aula com José Puciano, né? A gente fez uma aula de Jorge. né? Então, Jorge. Jorge Puciano, perdão. E aí foi aquela coisa linda, né? Quando eu, na verdade, conheci o grupo que mais tarde começava a fazer um instituto belíssimo, que é o Gestalt, né? Vocês estão de parabéns. Obrigada. Agora é com você, amiga. Bom, então eu posso iniciar já na minha fala, me apresentar e emendar? Pode ser, Selma? Sim, pode. Bom, então, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muitíssimo por esse convite, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui, partilhando um pouco das minhas inquietações com vocês, tanta gente que eu admiro tanto também.
Não vou mentir que eu estou aqui sentindo o coração batendo na garganta, né? Minha vontade é falar assim, deixa eu tirar aqui esse coração um pouquinho para eu conseguir falar, mas se eu fizesse isso, eu também não ia conseguir dizer o que eu tenho para dizer, porque minha fala vem desse mesmo coração que está acelerado aqui, me atrapalhando um pouco, né? E essa apresentação tem a ver com a minha trajetória, né? Por isso que eu falei que já estava emendado na minha fala de alguma maneira. Então, eu vou me apresentar devidamente e falar um pouquinho desse trajeto também. Eu sou Mariana Sela, eu sou paulista e potiguar, eu moro em Natal já há mais de 17 anos. Em Natal, eu me formei psicóloga pela UFRN, mestre em psicologia na mesma instituição, né? O meu mestrado e todo o meu percurso de formação acadêmica, ele se construiu se debruçando sobre a inserção do psicólogo nas políticas públicas, especialmente nas políticas públicas de saúde, e principalmente num viés teórico de base marxiana. Em Natal, eu conheci Marina Furtado, que vocês puderam ouvir na última interlocução, e Débora Vale, que está aqui com a gente também, e nós somos o Gestalt, um grupo de Gestalt Terapia de Natal. Então, assim, no meu trajeto, eu vou traçando para vocês que há uma combinação entre esses dois campos, né? A Gestalt Terapia e a psicologia social crítica, e isso marca até hoje. Então, hoje eu concilio a minha atuação no Gestalt, que é focado principalmente na formação em Gestalt Terapia, atuação na clínica, e também dou aula, leciono no Centro Universitário do Rio Grande do Norte, onde eu me dedico principalmente às disciplinas de bases filosóficas, né, das abordagens humanistas, e disciplinas de saúde coletiva e de reforma psiquiátrica. Então, no meu percurso, é possível a gente ir desenhando já um pouco do que eu vou propor como reflexão hoje. Esse caminhar entre as bases da psicologia social crítica e da Gestalt terapia. Na verdade, eu acho até um Mariana, vou pedir para as pessoas fecharem os microfones enquanto a Mariana estiver falando, porque para não ter efeito de microfonia, tá bem? Pronto, acho que agora foi, né? Beleza. Bom, gente, então, assim, nesse percurso é possível falar dessa caminhada entre a Gestalt terapia e as bases da psicologia social crítica, e eu acho até um pouco difícil encontrar as palavras para descrever isso, porque parece que eu estou falando de dois caminhos diferentes que, de uma maneira inusitada, se encontram, e não é essa a minha visão. Apesar de que, ao longo de toda a minha formação na graduação e na pós, também não faz tanto tempo assim, está um pouco mais de uma década, eu encontrei muitas críticas, muitos questionamentos sobre essa minha suposta dupla posição dentro da psicologia. E o que eu quero conversar com vocês hoje é justamente compartilhar as minhas angústias, as minhas dúvidas, as minhas reflexões que, ao meu ver, aproximam de forma inevitável e fundamental a Gestalt terapia e a psicologia crítica. Para isso, eu vou expor um pouco da salada teórica que compõe o meu olhar, que, mais do que tudo, é curioso, numa tentativa de convidar vocês a uma abertura ao diálogo entre tantas perspectivas que se distinguem, sim, a partir de determinados pontos, mas que também se aproximam e se complementam se a gente se permitir esse encontro. Ok? Então, vou começar com a questão, né? O que é que eu estou chamando de psicologia crítica? Que eu também poderia chamar de psicologia social crítica. Eu vou ler um trechinho de um artigo de Martim Baró, que é um dos grandes expoentes da psicologia crítica latino-americana, e o texto dele é intitulado O Fazer do Psicólogo, e eu acredito que esse trecho ele resume um pouco a resposta para essa questão. Ele fala o seguinte: o trabalho profissional do psicólogo deve ser definido em função das circunstâncias concretas da população a que deve atender. A situação atual dos povos centro-americanos pode ser caracterizada por injustiça estrutural, as guerras ou quase guerras revolucionárias e a perda da soberania nacional. Ainda que o psicólogo não seja chamado para resolver tais problemas, ele deve contribuir, a partir da sua especificidade, para buscar uma resposta. Propõe-se como horizonte do seu que fazer a conscientização. Isso é, ele deve ajudar as pessoas a superarem a sua identidade alienada, pessoal e social, ao transformar as condições opressivas do seu contexto. Aceitar a conscientização como horizonte não exige tanto mudar o campo de trabalho, mas uma perspectiva teórica e prática a partir da qual se trabalha. Pressupõe que o psicólogo recoloque seu conhecimento e sua praxis, assuma uma perspectiva das maiorias populares
e opte por acompanhá-las no seu caminho histórico em direção à libertação. Então, eu poderia falar para vocês sobre a psicologia social a partir de um marco teórico, né, uma delimitação de campo da psicologia, a partir da crise da psicologia social tradicional, mas o que eu quero ressaltar aqui é a ideia que surge nessa crise, que é o rompimento com uma perspectiva dualista de compreensão do ser. As principais críticas que a psicologia social de base materialista histórica propõe, elas partem do princípio de superação da visão dicotômica, que aparta indivíduo e sociedade, e parte, assim, para uma compreensão do ser integrado e social, né? Um sujeito que é produto e produtor da história. Muitos teóricos da psicologia vão se alinhar com essa crítica, por exemplo, Vygotsky com a psicologia histórico-cultural, Martin Baró, que eu citei, com a psicologia da libertação, Guattari Deleuze com a esquizoanálise. E se nós pensarmos a gestalterapia a partir dos seus fundamentos teóricos e filosóficos, eu acredito que é possível também compartilharmos dessa perspectiva crítica. Quando a gente vê, por exemplo, o homem, o ser, na perspectiva heideggeriana, como um ser no mundo, que se constrói dialética indissociavelmente em relação. Ou quando nós reconhecemos a ambientalidade como uma dimensão existencial do ser, tal qual propõe Ponciano. Então, em minha compreensão, é possível afirmarmos que a gestalterapia se coloca como uma psicologia social crítica, ao assumir a indissociabilidade entre o social e o psíquico. Só que é possível a gente afirmar que toda psicologia é uma psicologia crítica? Infelizmente, não. Ao longo da história, em diferentes linhas teóricas, nós vamos ver que a psicologia ela sempre é política, no sentido de que nós sempre estamos construindo atos políticos. Estamos sempre atendendo a interesses específicos que atravessam a nossa sociedade. Mas nem sempre a psicologia é crítica. Também, ao longo da história, a gente vê que a psicologia se desenhou durante muito tempo bem distante de uma crítica social. E essa é uma combinação complicada, para não dizer perigosa, né? Ser uma potência política, mantendo ou transformando importantes aspectos da nossa vida social, da construção de subjetividades, e, ao mesmo tempo, não reconhecer o ser enquanto social. Fatiar a realidade e se restringir à compreensão de uma dimensão interna, abstrata, supostamente desconectada das condições sociais concretas da vida. É delicado isso, porque faz com que não exista um questionamento sobre qual a direção que nós estamos dando aos nossos atos políticos, quais os interesses nós estamos atendendo com o nosso fazer psicológico. Vamos olhar um pouco para o que é, então, essa psicologia que não é crítica, que eu vou chamar aqui de psicologia tradicional, por uma questão histórica, já que foram sobre essas bases que a psicologia primeiro se ergueu, né? Há um filósofo francês chamado Didier Deleuze, e ele afirma que toda ciência é uma expressão da ideologia que a precedeu. E a psicologia não ia ser diferente, né? Ela surge num contexto de consolidação num projeto capitalista, ela surge para atender os interesses desse projeto, né, de um projeto de sociedade, na perspectiva de moldar subjetividades, de ajustar comportamentos para que se alinhem com um projeto de modernidade proposto pelo capitalismo. É importante a gente pensar que toda teoria é uma expressão ideal dos movimentos do real, de forma que aquilo que acontece no mundo, o que acontece no contexto, vai compor o olhar e o viés das teorias. Então, assim, nós vamos ter teorias que vão fetichizar e naturalizar esses movimentos do real, e vamos ter teorias que vão tentar transformar esses movimentos em favor de ampliar a liberdade humana, em favor da emancipação humana. A gente pode falar, então, que a psicologia tradicional, que nasce dentro dos laboratórios, num projeto científico positivista, cartesiano, então fragmentário, essa psicologia ela opera na naturalização, na fetichização dos fenômenos históricos e sociais. Durante muito tempo, os direitos sociais não faziam parte do espectro de atuação do psicólogo. Na verdade, o olhar para a vida social não era objeto de atenção da psicologia, né? Essa psicologia que se propunha a conhecer apenas os aspectos considerados intrapsíquicos dos sujeitos, né, descontextualizados. Com isso, a gente passa a fazer uma gestão do sofrimento, que, quando tem muito sucesso, promove bem-estar, mas em condições de vida insustentáveis.
Isso me faz pensar num mito grego de Sísifo. Sísifo, ele foi condenado por Zeus, depois de enganar alguns deuses, a empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. E sempre que a pedra se aproximava do topo da montanha, ela rolava sobre seu próprio peso até a base e Sísifo reiniciava a sua tarefa. O que isso tem a ver com fazer da psicologia, né? No momento em que a psicologia assume uma perspectiva subjetivista, que se propõe a atuar de uma forma descontextualizada, nós começamos a desempenhar uma tarefa semelhante à de Sísifo. Me vem à mente o exemplo de atender uma pessoa trans, né? Atender uma pessoa trans no Brasil. Como gestalterapeuta, eu acredito que nós temos potencial para ajudar esse indivíduo a, de fato, se empoderar, estar mais aware, buscar melhores ajustamentos à sua forma de ser no mundo, sair do nosso consultório uma pessoa mais satisfeita, mais apropriada da sua existência. E acreditem, assim, eu entendo que isso por si só tem um valor e uma potência incomensuráveis. No entanto, essa pessoa vai sair do meu consultório e vai sair de volta para uma sociedade que é a que mais mata pessoas trans no mundo, onde, por mais apropriada de si que ela esteja, ela vai encontrar uma imensa dificuldade de arrumar um emprego. Ela vai ter medo de sair na rua à luz do dia, porque ela sabe das diversas e variadas violências que ela corre grande risco de sofrer. Vai acompanhá-la todos os dias o fantasma de uma expectativa de vida baixíssima de 35 anos, entre outros e tantos desafios imensos que se colocam para a existência trans no contexto brasileiro contemporâneo. Ou seja, eu posso desempenhar um incrível trabalho terapêutico junto com essa pessoa, mas se eu, como psicóloga ou como gestalterapeuta, não me empenhar em uma atuação que vise a transformação social, o sofrimento dela será perpetuado. Vocês podem me perguntar, então, você está dizendo que o nosso fazer é inútil? Não, certo? Em primeiro lugar, como humanista, eu considero que toda atenção ao sofrimento humano ela é útil, bem-vinda e necessária. Mas eu queria propor aqui que a gente pensasse sobre uma outra utilidade, mais oculta nessa tarefa, que é justamente o que pautou o fazer da psicologia tradicional por tanto tempo. Mesmo no mito de Sísifo, a tarefa dele não é inútil. Ela serve para que Sísifo se mantivesse eternamente ocupado e não usasse a sua astúcia para enganar os deuses novamente. Traçando um paralelo com a nossa discussão sobre o fazer psicológico, nos manter na tarefa sisifiana de cuidar do suposto intrapsíquico é também uma forma da psicologia não usar do seu potencial transformador na sociedade. É um gestalterapeuta que se ocupa exclusivamente da gestão do sofrimento individual, ele não alcança a coletividade com um incrível potencial emancipatório trazido nos fundamentos da nossa atuação. Sendo assim, nos tornamos úteis à perpetuação das mesmas perversidades que geram o sofrimento individual que acolhemos no nosso consultório. E eu digo isso como uma questão para mim também, né? Uma dor em mim também, de como podemos fazer diferente disso, quanto precisamos pensar sobre isso, e quanto eu preciso pensar sobre isso. Então, eu penso que é necessário estarmos mais conscientes de nós, da nossa relação com o meio, que transformamos e que nos transforma, conscientes de que o nosso fazer sempre atende a algum interesse. É fundamental desenvolver esse pensar sobre qual interesse estamos atendendo com o nosso fazer. O que perpetuamos ou modificamos com nossa atuação, dentro e fora dos consultórios, na produção de conhecimento, no posicionamento que adotamos diante das questões que se colocam para nós, constantemente avaliando se a ação política que desempenhamos é coerente com os pressupostos da abordagem que seguimos e que construímos todos os dias. A gestalterapia, ela sempre, desde o seu início até hoje, sempre foi uma prática contra-hegemônica, que, como exemplo, estava ligada ao movimento de contracultura hippie. No Brasil, ela surge e ganha força durante o período de ditadura civil-militar, como também um movimento de resistência. Ou seja, a Gestalt ela sempre esteve alinhada com uma proposta de transformação social. Isso porque a nossa base filosófica está comprometida com um saber fazer que é enraizado na defesa do humano, da sua liberdade, da sua potencialidade, do respeito, da igualdade. Infelizmente, essa defesa ainda é contramão, né? E vamos falar um pouco da outra via para entender por que a gente está na contramão disso.
Nós vivemos em uma sociedade que tem se desenvolvido economicamente em detrimento de inteiras camadas de humanos. Um fenômeno da pauperização, que é justamente o crescimento econômico, que não se traduz na melhora da condição de vida da população, é um fenômeno extremamente presente no mundo capitalista, e ainda mais gritante num contexto de capitalismo tardio como é o nosso país. Ele tem se expressado em índices de desigualdades absurdos. Eu não estou falando de um fenômeno no passado remoto, na verdade é um fenômeno antigo, mas que vem se agravando ainda mais hoje. A Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, ela divulgou uma pesquisa que mostra que do final de 2015, do segundo semestre de 2015 até o final de 2019, os índices de desigualdade no Brasil só aumentaram. Os autores denominaram isso de um recorde nas séries históricas brasileiras. Isso significa o quê? Que a metade mais pobre da população perdeu, nesse período, 17,1% da sua renda. Os 40% que se encontravam já numa faixa considerada intermediária de renda, eles perderam 4,16%. E os 10% mais ricos ganharam 2,55% de renda. Eu acho importante a gente pensar para além dos números, entender que, na prática, isso representa para boa parte da população brasileira a diferença entre ser pobre e ser miserável, a diferença entre ter o que comer ou ir dormir com fome. E é notório, nós vemos nas ruas, inclusive, que essa situação de desigualdade se agravou ainda mais brutalmente nesse último ano com a realidade que a gente está vivendo da pandemia. A nossa forma de organização social tem tudo a ver com isso, né? A nossa forma de organização social, ela se centra no ethos do capital, baseada numa lógica mercantil, na qual as coisas se expressam com qualidades humanas, e as relações humanas tornam-se cada vez mais utilitaristas, o que produz comportamentos reificados ou coisificados, que valorizam o individualismo alienado, egoísta, e, em consequência, nos traz perdas grandes no capital social, que a gente poderia também simplificar como perdas na solidariedade. Não a solidariedade no sentido de caridade cristã, mas uma solidariedade como uma compreensão profunda da vida em sociedade, do outro como parte criadora dessa vida. Então, nós perdemos esse senso de comunidade. O ethos da gestalterapia é diferente desse ethos do capital. O ethos da gestalterapia é a morada do humanismo, do existencialismo, do ser livre, potente, social. Nosso ethos não nos permite fragmentar o ser na tentativa de observar e intervir no que é interno, individual. Nós sequer concebemos a ideia de que é possível alcançar um fenômeno que seja puramente interno. Por isso que a proposta da gestalterapia é, por definição filosófica, comprometida socialmente. E isso tem que se traduzir na nossa prática. Né? Como que isso pode se traduzir na prática? Eu penso que passando por duas grandes questões que eu vou explorar um pouquinho com vocês, uma que eu já venho falando, que é a ampliação da dimensão política da nossa atuação, e a outra que é a ampliação do acesso aos serviços psicológicos. Quando eu digo ampliar o acesso aos serviços psicológicos, não quer dizer cobrar mais barato a consulta clínica, ao menos não apenas isso. Ampliar o acesso implica em criar novos modelos de atuação em gestalterapia, que vão para além da psicoterapia clínica, no ambulatorial. É preciso, então, produzir cada vez mais conhecimento sobre esses contextos de atuação que se estendem às coletividades, como, por exemplo, a atuação nos dispositivos da rede de atenção psicossocial, na rede de educação, nas comunidades e por qualquer outra via que possa alcançar essas comunidades e os coletivos. No entanto, a ideia não é banir nem demonizar a atuação clínica estricto sensu, né, mas é criar mais recursos e mais ferramentas tão potentes quanto a intervenção terapêutica individual. É preciso lembrar, no entanto, que a gestalterapia não se sustenta apenas fechada num consultório, mesmo quando estamos falando da prática clínica. Né? O gestalterapeuta nunca pode ser um terapeuta que se permite o conforto de se fechar numa sala, realizar uma atuação que se feche também para os contextos. Né? Como eu vinha dizendo, para ser coerente com a gestalterapia, é necessário assumir um compromisso social. E isso só se faz possível em qualquer contexto de atuação, com a ampliação da dimensão política da nossa atuação, que é justamente essa consciência crítica sobre o que nós construímos com o nosso fazer.
e a apropriação de que direção desejamos dar a esse fazer. Bom, a essa altura, eu espero que vocês não estejam pensando que eu estou ditando regras ou falando em nome da Gestalt terapia. Na verdade, eu estou compartilhando apaixonadamente com vocês verdadeiras inquietações minhas, né, que me acompanham no meu dia a dia, que me acompanham no meu fazer. Porque não é fácil, né? Não é fácil, especialmente num momento como esse que estamos vivendo, manter um olhar comprometido com uma compreensão contextualizada do ser. Não é fácil não sucumbir à tentação do psicologismo, de esquecer ou negar o que acontece num contexto tão cheio de absurdos e de perversidades que também nos atravessam dolorosamente. Existe um conceito de Carlos Nelson Contini que chama miséria da razão. É como ele denomina um conceito que Lukács chamava de agnosticismo formalista. É o fenômeno de tentar explicar parcelas fragmentadas do real, afastando, assim, da filosofia e da ciência os problemas da vida social. E nós observamos, né, os estudos mostram, inclusive, que ao longo da história, esse subjetivismo irrealista, que é a base dessa miséria da razão, é a forma de razão dominante em períodos de crise. Porque quando o mundo está caótico demais, nós tendemos a olhar para o nosso próprio umbigo, ou pelo menos para a menor parcela que a gente conseguir recortar dessa realidade, que nos pareça mais simples, mais acessível. E nós estamos vivendo um momento de crise, né? Não apenas por conta da pandemia do Covid-19, mas de uma sindemia, que é a junção do conceito de sinergia e pandemia, né? Que o médico e antropólogo americano Mary Singer criou esse termo. A sindemia, a gente vê nela a interação de problemáticas sociais e biológicas que se agravam mutuamente. E é isso que estamos vivendo hoje. Para além da questão de saúde biológica, né, do Covid-19, nós vivemos uma onda conservadora global. Está aí o exemplo das ameaças do Trump de não aceitação, né, da eleição. Essa onda ela chega com muita força aqui no Brasil. Ela representa um movimento hiperautoritário, no qual se fragmenta a noção de coletividade, se impõe uma moralização da questão social. Nós vemos o aprofundamento de violências simbólicas e materiais voltadas a grupos que já são historicamente marginalizados, a religião, a filantropia e o mercado assumindo responsabilidades estatais, o Estado, assim, se desresponsabilizando de demandas fundamentais da sociedade, o que se expressa, por exemplo, nas perdas de incentivo à educação superior, que no ano passado houve uma redução de 50% do orçamento do CAPES, nos cortes bilionários nas políticas de assistência social. Só em 2019 foram interrompidos 17 mil serviços socioassistenciais. Nas inúmeras investidas contra o Sistema Único de Saúde, que vão desde um desinvestimento sistemático até propostas explicitamente privatizadoras. E tudo isso compondo um projeto societário que se baseia no que Achille Mbembe, que é um filósofo camaronês, ele denomina de necropolítica, que é um projeto político de gestão das mortes, que é sustentado e legitimado por uma ideia de imunologia social. E eu acho isso, por si só, um exemplo maravilhoso de como a produção de ciências, de saber e de fazer das profissões de saúde, que sejam pautadas numa redução do ser ao fragmento biológico ou psicológico, como isso tem um poder destrutivo imenso quando jogado para a sociedade. E uma compreensão simplificada, o que eu estou dizendo é que quando fatiamos o real, sem sequer compreender de onde vem o nosso recorte, e tomamos a fatia como um todo, ou como absolutamente independente desse todo, nós produzimos saberes, subjetividades e políticas que pautam a exclusão violenta de um determinado grupo social. Grupo esse que tem cor, que tem gênero, nem sempre tem nome e endereço. Bom, a partir da minha compreensão dos fundamentos da nossa abordagem, eu me sinto muito à vontade para afirmar que a Gestalt terapia tem que se manter na contramão disso tudo aí que eu falei. Como é que nós podemos buscar awareness, apropriação de si, da liberdade existencial, como trabalhar em favorecer o ser si mesmo e, ao mesmo tempo, alimentar tantas amarras sociais, preconceitos, categorizações, exclusões e violências.
se a gestalterapia tiver que deixar de ser fiel a esses fundamentos, aos seus princípios, para sobreviver a essa onda conservadora, eu me questiono se a gente não vai deixar de ser gestalterapia. Talvez já tenha deixado de ser, se a gente tiver que ser assim, tiver que se modificar nesses princípios. Então, como é possível ser gestalterapeuta nesse contexto? Primeiramente, é preciso diminuir a distância entre o que se fala e o que se faz, até que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Essa frase podia ser de qualquer grande gestalterapeuta, mas é de Paulo Freire, e diz da imperativa necessidade de aprendermos a ser mais integrados, né? Inclusive, gestalterapeutas mais integrados e coerentes. Eu não sou gestalterapeuta só quando eu estou diante do meu cliente, eu sou gestalterapeuta quando eu sou ativista, quando eu escolho como me posicionar diante das questões que se colocam para mim, quando eu converso com os meus amigos e, obviamente, quando eu estou em sala de aula. Então, pensar sobre essa questão também é refletir sobre como é possível formar gestalterapeutas conscientes e coerentes com o nosso compromisso ético, social e filosófico. Nós temos que defender uma educação na qual terapeutas se formem indo a fundo nas reflexões filosóficas e na vivência da gestalterapia. Uma formação que valorize a iniciativa, a criatividade, crítica e a participação ativa do aluno que esteja consciente de que ele não está construindo só a gestalterapia de hoje, mas ele está construindo a sociedade em que vivemos. Eu sinto aqui a necessidade de ressaltar que eu gostaria que essa minha fala ela fosse entendida como uma grande exaltação do incrível potencial que eu reconheço na nossa abordagem, nos nossos mestres e nos nossos pares. Inclusive, eu trago aqui um imenso agradecimento à ABG por estar proporcionando, por meio das lives, desse projeto de interlocuções, do congresso que está por vir, temas, discussões tão pertinentes, com temas tão importantes para a nossa formação político-social enquanto gestalterapeutas, nos instrumentalizando, assim, na direção de realmente realizarmos uma atuação integrada com o nosso compromisso social e ético. Bom, nesse momento histórico que a gente está vivendo, os discursos de ódio, de discriminação, de segregação, de opressão, são discursos que ganham um espaço de emergência e que se apresentam como uma possibilidade de via de desenvolvimento da história. E eu realmente compreendo que a Gestalt não pode legitimar essa via, não pode legitimar esse lugar. Eu penso que é nossa responsabilidade fazer da gestalterapia um escudo humanista que protege a humanidade em cada indivíduo, na sua coletividade, porque a Gestalt vem afirmar a liberdade, a consciência, a defesa real do humano como um rumo da história. Para encerrar a minha fala, eu vou passar também a palavra para a colega Rosângela. Eu gostaria de compartilhar com vocês rapidamente um poema de Ferreira Goulart, o Ferreira Goulart da década de 80, não dos anos 2000, tá? E é um poema que eu carrego comigo como um constante lembrete de que todas as coisas fazem parte de uma totalidade maior, na qual eu também estou inserida, que me constrói, mas que eu construo também. O nome do poema é O Açúcar, que diz assim: o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã em Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro, afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina, e tampouco fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco, ou no estado do Rio, e tampouco fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital, nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos, plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Acho que é isso que eu queria partilhar com vocês. Agradeço muito a atenção de todos e passo a palavra para a colega Rosângela. Obrigada. Obrigada, Mariana, por essa fala tão instigante. Vamos ouvir o Rosângelo e a ideia é depois a gente ter meia hora para a gente poder discutir entre a gente, viu? Mas parabéns, acho uma fala muito necessária hoje. Rosângelo, com você. Oi, querida, eu estou emocionadíssimo, né? Assim, porque ouvir tudo isso,
né? E, ao mesmo tempo, vendo Dona Vânia ali se debruçando de felicidade, né? Que filha maravilhosa, né, Dona Vânia? E eu diria assim, isso é fantástico, né? E como conversamos com esse pensamento, uma vez que assim eu sou o gestalterapeuta e fui aprendendo com todos, mas eu fui aprendendo com o campo também. Eu digo assim, o campo ele é muito importante para mim, porque a cada tempo a gente vai se percebendo e descobrindo um novo elemento que não está em nenhum dos livros, mas está diante de uma situação sociopolítica e econômica que se manifesta. Nós que vivemos em regiões menos favorecidas economicamente, e aí você falou da cana-de-açúcar, e é fantástico, né? Para quem tem acesso a esses campos e saber da forma como essas pessoas elas conseguem viver bem ou não diante daquilo que lhe é ofertado, né? O que é lançado para elas, e como dizia Heidegger, né? Nós somos lançados ao mundo e a gente é lançado puro só. E aí vai entrar em contato com pessoas e com coisas. E à medida que a gente vai tendo esse contato, e a gente vai aprendendo a partir da nossa ancestralidade, mas também a partir do que o campo oferece. E muitas vezes nós nos limitamos durante uma vida inteira àquele microcampo e acreditamos ser esse o possível da existência. Né? Então, nessa tua fala, Mariana, ela me traz assim um gás muito bom, porque quando eu percebo, né, dentro de um grupo de colegas e mesmo de trabalhos que às vezes a gente faz, é esse grupo que se encontrava muito ilhado naquele campo, perceber que há uma extensão maior e suas fronteiras elas podem ser dilatadas, né? Para que ela consiga abrir uma possibilidade nova de uma forma perfeita de ser no mundo. Quando a gente está diante de um congresso que está falando da ambientalidade, da coexistência e da sustentabilidade, né? E isso me traz uma alegria muito grande, porque é assim que eu me percebo, eu sou inserido no campo e o campo se insere em mim. Mas eu preciso ter o olhar e a força para que isso seja expandido. Então, é quando eu pego e começo a falar sobre as questões de como a gente vai criando as nossas culturas, porque em cada cantinho nós vamos desenvolvendo modelos culturais diferentes que não representam o todo, mas que cada parte que isso se constitui, a gente é capaz de formar uma grande cultura, né? Só que aí a gente passa por um outro campo que, assim, é como você pega e traz assim, mas olha, diante de tudo isso, da forma como as coisas estão constituídas, né? E o poder que se atravessa à nossa frente, porque é assim que eu entendo, é o poder que se atravessa à nossa frente e diz assim, você tem que seguir esse lugar e essa cartilha, a gente precisa começar a ressignificar isso internamente. Então, eu digo assim, não existe uma clínica individual sem se pensar no campo, no social e na forma possível existencial de ser. Não é? Então, quando a gente pensa um pouquinho em Buber, ele diz assim, eu e você estamos em contato, e esse contato ele se faz com a presença, e só a partir da presença a gente é capaz de se compreender. E só a partir da presença eu sou capaz de acolher. E só a partir da presença eu sou capaz de ser acolhido. Então, assim, a partir disso é quando a gente começa a compreender que mesmo naquela minoria, naquela sociedade
que a gente pode chamar até de miserável, é despertado o interesse, e isso é muito bonito quando acontece, o interesse de compreender melhor que eu tenho uma possibilidade diferente, que não seja só de dizer, se Deus quiser, se Deus permitir e se Deus fizer. Porque, assim, eu posso ser eu o responsável por esse movimento. Né? Então, quando nós começamos a abrir os nossos caminhos e abrir as nossas possibilidades para que os ajustamentos eles sejam feitos, a gente vai entender que tudo aquilo que ao nascer introjetamos, porque assim o fazemos, e na Gestalt a gente diz que a introjeção ela pode ser um desvio de campo, de fronteira, a gente precisa entender que ela é indispensável, porque quando nós chegamos e começamos a desenvolver a nossa existência, nós nos associamos a lugares, modelos e padrões políticos, econômicos e sociais. Isso fazemos. Mas, ao mesmo tempo, precisamos significar e compreender a forma como se faz. Quando você falou da clínica, e você disse assim, eu não posso ter uma clínica que ela seja só dentro do consultório, sem pensar na questão social, porque o meu cliente trans, quando ele sai na rua, ele pode ser morto. E ele pode ser morto porque tem um conjunto lá fora, fora da clínica, que não é capaz de compreender aquilo. E muitas vezes a gente compreende que primeiro eu tenho que ter essa consciência em mim, desse lugar que eu ocupo, para que isso se faça com plena veracidade. Não que o bandido, isso é bandido, que vai e tenta matar um transexual, um transformista, um gay, seja lá o que for, né? Ou apenas um pobre que está dormindo na rua e que eu acredito que ele não tem direito de existir, ou tem um fuzil para matar todo mundo que eu penso que eu posso, né? Então, eu preciso começar a desenvolver esse empoderamento interno que ele está presente em nosso campo existencial. E isso é muito importante. Então, quando a gente fala das fronteiras, eu acho que assim é um tema espetacular, porque é aquilo que eu tenho condições de ampliar e conduzir para que eu agregue e eu seja ambiente e eu seja coexistente, né? Para que a gente possa desenvolver potencialidades e, à medida da nossa potencialidade, eu criar uma clínica diferente. Né? Então, eu penso nessa clínica onde o terapeuta, ele, como eu aprendi mais atrás, eu não sei de nada, mas eu sei que eu posso estar junto com o cliente e que, a partir do saber dele, ele vai poder desenvolver suas próprias potencialidades. Mas alguém acredita que eu saiba, alguém acredita que eu tenho teoria suficiente para transformar algum sofrimento que aquele meu cliente tem. E apenas eu digo assim, se nós não formos capazes de, junto com o outro, construir uma possibilidade nova, o que nós estamos fazendo? Então, a clínica ela é realmente ampliada, ela não pode ser minimizada, acreditando que eu seja capaz de resolver tudo. Mas eu posso contribuir junto com os que lá estão, a potencialidade individual que cada um tem, de, ao ampliar tudo isso que ele traz, a gente começar a trazer uma nova possibilidade socioeconômica política. Porque é assim que se faz. Né? Aí você fala da Revolução Americana de agora, para mim está sendo uma revolução, né? Onde um pseudo-democrata acredita que ele tem o poder suficiente de se eleger pelo seu próprio grito. E acha que é o capaz de resolver tudo. Então, assim, como é que dentro do nosso campo de trabalho, a gente muitas vezes tem essa mesma crença,
né? E no meu modelozinho potencial de botar algumas atividades, o cliente vai se transformar pelo resto da vida e que ele se cura. Ou então acreditar que a partir de um histórico, que aquilo vai se repetir da mesma forma como sempre foi, sem que ele consiga internamente compreender o potencial que ele tem e se transformar, criar condições para que a questão da culturização do meio em que vive, ele possa ser ampliado, mas ele possa ser ampliado de uma forma nova, diferente, não necessariamente enrijecida. Eu me lembro de um filme que eu sempre falo dele, que é A Corrida do Fogo, e tem uma cena que eu acho assim espetacular, né? Que era 2 machos atrás de uma fêmea. E era assim, nós éramos daquele jeito, a gente não tinha essa parte do enamoramento, né, para poder encontrar a parceira, o parceiro, né? Não, era assim, era 2 machos tentando pegar uma fêmea, e ela quem escolhia quem queria ficar. E o outro simplesmente ficava ao lado, assistindo a desgraça do outro de ter conquistado. Veja, a mulher tem um poder, mas tem um poder que ela normalmente ela não consegue entender. Porque é ela que decide muitas vezes e passa dentro daquele conceito cultural para que o homem decida. Isto é um ponto relevante nesse movimento. E quando você me traz esse pensamento crítico de uma psicologia onde a gente precisa acreditar que nós somos iguais e que a gestalterapia vem lutando com unhas e dentes durante muitos anos para que isso assim o seja, eu acho muito importante, né? Então, assim, a gente começa a perceber que, a partir da constituição das nossas culturas, é que muitas vezes aparecem os poderes, né? Porque o poder é uma coisa inerente e a gente não pode simplesmente dizer assim, todos nós temos poder, porque nós somos lançados, mas à medida que a gente é lançado, a gente avança ou a gente retrai. Mas isso ninguém tem ainda uma condição físico-biológica para entender esse funcionamento. Mas, à medida que eu conheço o meu campo existencial, eu posso começar a ampliar para desenvolver novas potencialidades. E é quando eu digo, ninguém é incapaz de fazer além daquilo que faz. Né? Então, o poder, quando ele é absorvido, e a gente está tendo esse exemplo agora, a gente sabe que ele não é máximo. Alguém chega e diz assim, você não tem esse poder. A gente que tem aqui a cana-de-açúcar, a gente sabe que nesse lugar existia um poder absurdo do coronel, havia um poder absurdo das nossas políticas e havia um poder absurdo das nossas psicologias. Então, assim, a psicologia, ela também foi inserida nesse lugar. Né? É muito triste quando eu escuto alguém dizer que só existe uma possibilidade de ser cuidado com uma criança autista. Só existe uma abordagem capaz de cuidar de uma criança autista. E eu escuto isso muito. Quando você percebe que cada pessoa, independente de sua abordagem, ela é capaz de cuidar de qualquer pessoa de qualquer forma. A grande diferença é a forma como se faz. Né? Então, quando eu começo a pensar nesses aspectos, e eu começo a pensar exatamente que estamos diante de uma força muito grande para compreender que essa força de poder, ela só existe porque nós concedemos, porque também nós somos os empoderados. Né? Nós somos empoderados, damos poder, mas, ao mesmo tempo, nós temos o nosso campo de defesa. E o campo de defesa nada mais é do que essa capacidade compreensiva de ser capaz de, junto com os outros, associada ativamente,
construir uma nova cultura, uma cultura de ressignificação de tudo que é posto para nós. À medida que a gente entende isso, né, e a gente começa a perceber que nós somos fortes o suficientes para entender que nós somos ambiente e que quando nós somos ambiente, nós cuidamos de toda essa fortaleza que no planeta Terra tem, e a gente fala do planeta Terra porque é isso que a gente experiencia aqui agora, né? A gente precisa entender que nada é maior do que esse todo que é constituído por todas essas partes. E aí a gente vai introduzir um elemento fundamental. Eu sou responsável por aquilo que eu crio. Eu sou responsável por aquilo que eu constituo. Mas eu sou responsável principalmente pelas minhas ações. Então, quando o cliente, ou os clientes, ou a comunidade, ela toma lugar disso, ela sabe que ela tem uma potencialidade muito grande, mas ela precisa ter consciência. E em Gestalt terapia, o que significa consciência, né? Primeiro a gente chama de AOE. Eu preciso estar AOE de um ambiente onde eu tenho capacidade de compreendê-lo e de fazer com que ele esteja presente e eu me presentifique com ele. Mais tarde, eu vou ter capacidade de compreender ainda muito mais, porque aí a gente tem, de fato, não é tomar poder, mas é ser parte integrante de todas essas coisas. Isso chama-se sustentabilidade. Então, dentro dessa esse meu movimento atual, como eu digo assim, a Gestalt me ensina o tempo inteiro. Eu gosto de estudar filosofia, e aí eu posso falar de todos os filósofos que estão me ajudando nessa compreensão, mas eu digo, nada é mais claro do que tudo que eu aprendi, não importa se foi com Fritz Perl, com Paul Goodman, né? Mas assim, este conjunto maravilhoso que hoje nós chamamos de Gestalt terapia, da qual nós somos inseridos, da qual nós fazemos parte e nós somos coexistentes e sustentáveis uns com os outros. Eu fico muito feliz, mas muito feliz, quando eu vejo esse grupo animado num sentido específico de dizer assim, nós vamos construir dentro do Brasil uma Gestalt terapia que nunca foi vista antes. Nós temos 10.000 seguidores, e quantos inscritos na ABG? Deve ter no máximo 150, 200 agora, depois desse movimento recente. Mas a gente tem um papel fundamental para que isso se amplie. Não para que as pessoas simplesmente façam parte de uma associação, mas aquilo que você disse, eu preciso ser Gestalt terapia. Eu não preciso só ter um modelo teórico de Gestalt terapia para aplicar no meu trabalho, mas eu preciso ser Gestalt terapia. Eu preciso ser gestáltico. Eu preciso ter uma formação que as minhas partes me constituam com qualidade em Gestalt. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas assim. São 1h agora. E gostaria que você fosse concluindo para a gente poder abrir para as pessoas poderem fazer perguntas, questões e tal. Mas pode concluir com calma. Ok. Então, assim, a ideia que a gente precisa ter, que eu tenho hoje, né, é que a grande associação que eu faço agora é com essa potencialidade e no dia a dia, quando eu abro a minha porta, abro o meu prédio, abro o meu consultório, eu vou à feira, eu vou na comunidade, que às vezes eu frequento, e eu posso fazer uma roda de conversa sem dizer que sou terapeuta, mas simplesmente que eu possa estar contribuindo de alguma forma para que essas pessoas comecem a se constituir de uma forma diferente. E aí vem aquela história, quanto custa a tua sessão na tua comunidade? Eu digo que custa o meu prazer de ver
a forma como as pessoas se reconstituem, se modificam, se ajustam e começam a ser críticos com tudo aquilo que o tempo inteiro vem sendo trazido. Então, é isso. Gente, eu agradeço muito, né? Eu quero agradecer à ABG por esse convite maravilhoso. Eu quero agradecer a Mariana Sela por essa beleza de relação que a gente construiu aqui hoje. De a gente estar junto de muito tempo, mas agora a gente está mais junto, né? A Selma, que é um amor de pessoa que sempre está contribuindo muito conosco. Eu quero agradecer à ABG por ter facilitado para todos nós esse grande encontro, que não precisa ser a cada 2 anos, nos congressos nacionais, não, é 2 anos, nos congressos nacionais, mas que a gente agora possa estar juntos o tempo inteiro, transitando nesse conhecimento e nessa fala, e no prazer de a gente compartilhar nossas experiências e existências. Obrigado a todos e é um prazer poder estar contribuindo. Beijos. Então, pessoal, agora a gente tem meia hora para a gente poder fazer perguntas, comentários. E eu estava lendo os comentários aqui do lado e vi que o Genesi está aí, né? Genesi, abre sua câmera. Genesi se disse emocionado por ouvir de forma tão contundente o que ele vem tentando comunicar e disse esperança e gratidão. Quer falar alguma coisa, Genesi? Abre o seu microfone. Boa tarde a todos. Estou realmente emocionado, né, de ver, de ouvir. Enfim, já conheço o quanto que você é mobilizadora, né, Não está dando comentadora. para ouvir direito, né, Genesi? Importante a gente estar nesse momento, né, podendo discutir por momentos de muito sofrimento, de há muito tempo, né? Oi, voltei. Voltei. Não estava dando para te escutar, estava muito entrecortado. Enfim, né, mas o que eu estou querendo dizer é que essas questões, né, não aparecem nos nossos relatos, né, e podendo, neste momento, trazer à tona e trazer como foco essa dimensão do social, isso é de uma importância fundamental para o nosso momento. Então, por isso, eu estou muito, muito emocionado. Só agradecer o que está acontecendo nesse momento. Quem gostaria de falar ou perguntar alguma coisa? Eu queria fazer um comentário. Na verdade, eu queria ler um trecho do livro de Marcos Belmino, que me lembrou muito, tipo, tudo que foi falado aqui, eu acho que é importante ler nesse momento. Ele fala assim: não é negando o nosso mundo que iremos possibilitar a mudança, mas é nos inserindo cada vez mais nele e nos apropriando de sua formulação que seremos cada vez mais capazes de reconhecer sua incongruência e, com isso, encontrar saídas para o sistema organizado. Porém, como podemos fazer para a gestalterapia não cair na tentação de se tornar mais um dispositivo de controle e de burocratização das relações sociais? Como não sucumbiremos a ser mais uma terapêutica que prega a promessa de felicidade e de docilização de nossos corpos, através de promessas de redução de estresse e de uma vida mais tranquila e, por conseguinte, de uma vida menos crítica? Como poderemos não trair a proposta de 1951 de que a psicoterapia eficiente é, sem dúvidas, um risco social?
Ora, esse não é um dos nossos desafios, esse é o desafio. E aí eu acho que tudo que foi falado hoje por Mariana e por... Eu esqueci o nome do... Rosângelo, né? Rosângelo. Isso, eu acho que são propostas, né, para que a gente consiga ultrapassar esses desafios realmente. Fazer um comentário? Claro, Maria. Que Valéria terminou falando, são propostas para superar esse desafio. Eu tive uma preocupação em fazer essa fala, de parecer que eu tenho uma ideia de como superar esse desafio. E, na verdade, é o desafio, né? Como o Marcos Belmiro fala, é o desafio. E eu acho que a minha intenção é trazer à nossa consciência esse desafio, é para trazer essa questão para incomodar a gente no nosso dia a dia, no nosso fazer. Não tem uma solução, uma proposta, acho que nós estamos construindo. Eu falei desse movimento da BG porque realmente eu acho uma construção muito importante que está sendo feita, que são as bases para a gente encarar esse desafio. E eu acho que parte dessa base é um pouco dessa emoção que a Genesi falou e que eu compartilho dela, de ver isso reverberando, né, em outras pessoas, ver pessoas se identificando. Eu fiz uma fala na mesma linha, né, diferente, mas na mesma linha, no congresso que Rosângela organizou, no Norte e Nordeste, que foi maravilhoso, inclusive fica aqui meu agradecimento, Rosângela, foi um congresso lindo. E eu fui morrendo de medo, né? Eu fui encerrar o congresso, o auditório lotado, e eu fui falar sobre essas questões críticas, pensando assim, olha, é possível que minha fala não reverbere aí, e que as pessoas me excluam depois disso. E quando eu terminei a minha fala, que várias pessoas chegaram para me dizer o quanto se sentiram contempladas, eu me senti ali contemplada nessa luta, nessa questão, nesse desafio diário que a gente encara para assumir esse compromisso ético mesmo da gestalterapia. Então, eu agradeço a vocês por estarem me dizendo mais uma vez, olha aí, a gestalterapia está junto, nós estamos juntas, né, nessa luta aí, para encarar esse desafio. Gostaria de fazer um comentário, eu acho que é isso mesmo. E é um comentário que tem a ver também, eu estou vendo que o Marco Aurélio está aqui, que tem a ver com algo que eu pensei, que eu compartilhei com ele depois da fala dele na ABG, né? Ele fez uma live semana passada, em que estava falando de como essa dissociação da natureza afeta a nossa dissociação das outras pessoas, de nós mesmos, né? Uma desconexão com as nossas ligações fundamentais, né? E socialmente também isso acontece, né? E quarta-feira nós estávamos. Então, eu acho que tem duas coisas. Uma é a importância desse tipo de lives, desse tipo de falas que despertam essa consciência, porque nos cursos de Gestalt terapia temos muito pouco de matérias que, apesar de falar que o ser humano não pode ser concebido indissociado do meio, temos quase zero de matérias de antropologia, sociologia, que nos faça pensar sobre o que acontece socialmente. Então, eu acho que essa conscientização é importante, né? Mas, por outro lado, é uma clínica, continua sendo uma formação voltada para o atendimento individual. Nos anos 80 se fazia muito mais atendimentos em grupo do que agora está recomeçando atendimento em grupos, mais institucionalmente, né? Mas quarta-feira, ouvindo a entrevista das duas argentinas, a Mônica Nigro e a Della Lalin, se vocês não escutarem, sugiro que escutem. Está no YouTube do SED Sapiência e foi uma entrevista muito interessante sobre a história da Gestalt terapia na Argentina, né? Então, uma das coisas que elas estavam falando é que depois das pessoas se formarem, as pessoas passam a fazer parte de núcleos, núcleo da família, núcleo de violência, núcleo LGBT, etc., etc. Quer dizer, as pessoas que se formam não se afastam
não vão embora. E esses núcleos passam a desempenhar trabalhos de cunho social, né? São convidados a desenvolver trabalhos em comunidades, em hospitais e etc., e não só desenvolvem trabalhos, mas estudam questões sociais, né? Eu achei isso muito interessante, porque os nossos cursos são muito voltados, eu acho, ainda para atendimento individual, para o estudo da dinâmica psicológica individual, para as perturbações psicológicas do indivíduo e pouco para as perturbações sociais, né? Como o Marco Aurélio falou, né, na apresentação dele, da enorme desconexão. Você está aí, Marco Aurélio? Da enorme desconexão que a gente tem com a natureza, né? E todas as reverberações que decorrem disso, né? Então, que vem a pergunta, bom, como fazer, né? Ele estava falando de ecologia profunda, e talvez a mesma pergunta, né? Como transformar, sim, despertar a consciência é importante, mas como transformar isso numa prática, né? Eu achei essa ideia de núcleos que prestam serviços sociais, que continuam estudando questões, eu achei muito interessante. Eu acho que a gente tem que transformar um pouco os programas de formação. Eu acho que o Paulo de Roraima, junto com outras pessoas, talvez tenha sido o primeiro curso de formação a incluir a questão da discriminação LGBTQI+, no programa de formação, né? E agora está tendo um curso também com questões do racismo, que eu acho até que a Gisleide participa, não é, Gisleide? Enfim, não, isso que eu queria trazer, que eu acho que é importante a gente pensar em como... Estou certa, Gisleide? Tá sim, tá conseguindo me ouvir? Estou. Tá? Sim, nós estamos com um curso agora introdutório, né, de gestalterapia, e o Paulo conduz o módulo tratando das questões de sexualidade, né, que não estão aí dentro da caixinha heteronormativa, e eu estou construindo a modalidade para entender as questões, as relações raciais, né, não só racismo, né, relação racial não é só sobre racismo, né, então a gente vai discutir isso. E junto com o Paulo também tivemos uma outra iniciativa esse ano, que foi o circuito de seminários Gestalterapia Política e Clínica, né? E aí nós exploramos bastante a violência contra a mulher, racismo, né, todos os efeitos do neoliberalismo, questão LGBT, e veio o Wilson também trazendo essa potência da arte, e a Marcele também falando do sujeito da psicose, né? Na minha formação, por exemplo, eu não acessei nada, né, sobre o sujeito da psicose, quem são as pessoas que passam por experiências psicóticas, quem elas, né, onde elas estão, né? Em situação de exclusão, sabemos que são as pessoas pobres e as pessoas negras, né? Isso é histórico e fala de uma dominação colonial que ainda não se foi, que ainda não passou. E concordo muito que é o nosso grande desafio, né, essa atualização, né? Também me sinto chamada e convocada para estar nesse fronte. Obrigada, Rosângelo, Mariana, foi muito emocionante aqui. Eu desliguei a câmera porque também chorei em muitos momentos. Obrigada. Acho isso importante, né? Esse desafio da atualização mesmo, né? Dos currículos. A psicologia como um todo vem passando por essa atualização de currículos nas formações de graduação já há alguns anos e ainda está nesse processo, né? Tentando transformar esses currículos para contemplar um pouco melhor essa visão social. Eu, por exemplo, na minha graduação, como eu disse, pouco mais de uma década atrás, mas eu tinha uma disciplina sobre políticas públicas e era assim, no final do curso, nenhum aluno se interessava porque achava que não tinha nada a ver com psicologia, e hoje a gente tem aí, nos currículos de graduação, disciplinas
que trazem uma reflexão social, antropológica. Então, na graduação que eu dou aula, eles têm disciplinas de estética e arte, eles têm disciplinas sobre políticas públicas, sobre reforma psiquiátrica. Então, essa atualização vem acontecendo na psicologia e a gente precisa acompanhar na formação em Gestalt também, né? Concordo plenamente. Eu acho que esse lugar que nós ocupamos, né, à medida que a gente abre espaços para discussões, seja através de cursos, seja através de seminários, seja através de uma interlocução, como fazemos dessa forma, para que as pessoas tenham acesso à antropologia, que é fundamental, né? A antropologia é a base do que somos hoje. Não tem como não sê-lo, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós estamos escrevendo para ampliar para o futuro? Então, a história da forma como os currículos eram construídos nas faculdades, que hoje, de fato, é muito diferente. Nós tínhamos uma grade fechada e quase todas as escolas de psicologia eram iguais. Parecia que uma copiava da outra, né? Então, aquela que tentava fazer alguma coisa diferente era tida como estranha, né? Isso não é um curso de psicologia. E quando nós vimos a necessidade clara de se estudar a psicologia social como uma fonte indispensável para a compreensão do ser, né? Isso é fundamental. E hoje a gente sente essa necessidade. Então, quando a Gislaine diz assim, eu sou muito feliz e aberta para transitar e facilitar e ser constituinte desse público, como formador e formanda, porque a gente nunca é só formador, a gente também é formando, porque a gente vai atrás e vai descobrindo coisas que a gente jamais imaginou possível, né? Estamos diante daquilo, porque nós somos tudo isso, né? Então, a gente sabe que nós temos um lugar de desenvolvimento muito bom, e, mais uma vez, eu volto a dizer, a ABG tem um papel importantíssimo. Bom, gente, a gente ainda tem uns 10 minutos e seria legal ouvir outras pessoas, não precisam ser perguntas, não. Mas, assim, talvez como que a fala da Mariana e do Rosângelo chegou, que ressonância teve em vocês? Rafael, estou te vendo assim, balançando a cabeça o tempo todo. Fala um pouquinho como é que está te chegando. Ok, eu gostaria primeiro de parabenizá-los, né, e parabenizá-las pela fala e pela atitude da ABG de pautar esse tipo de discussão dentro da abordagem gestáltica, que é uma coisa que há algum tempo também me inquieta bastante, me senti assim, bastante tocado com a fala de vocês, e principalmente com a fala da Mariana, porque eu também trabalho desde que me formei, e aí fiz minha formação em Gestalt, trabalho com o social, né? Então, trabalho num equipamento de assistência social, e isso sempre me inquietou, né? Como é que a Gestalt terapia enfrentava essas questões. E, na verdade, a gente sabe que a Gestalt terapia sempre foi vanguardista nesse sentido, né? De compreender o mundo como indissociável, né? Pessoa e mundo como indissociável. Então, essa clínica crítica, eu acredito que a gente tem um papel, enquanto gestaltista, de resgatar esse vanguardismo que já está na origem da gestalt terapia. Agora, não se trata também de voltar ao passado, mas caminhar para o futuro, que é no sentido de enfrentar questões que são da nossa época, né? Que os fundadores não pensaram essas questões, como a Gisleide falou, né? A questão das populações LGBT, a população negra, inclusive também a questão indígena, que é outra questão que é bastante importante de a gente pensar. E acho que essa questão de a gente ter tido essa percepção, né, mais individualista, essa perspectiva mais liberal, né, isso está muito influenciado também pelo nosso fazer enquanto ciência, né, psicológica, que sempre reproduziu esse modelo da modernidade, né, de pensar as coisas fragmentadas. Então, acho que outra coisa que chega muito para mim durante essa fala é o quanto a gente pode olhar para os nossos
referenciais, né, epistemológicos, inclusive, o saber ameríndio, que é uma coisa muito importante. A gente ouve hoje, mais do que num passado recente, a fala importante dos nossos líderes indígenas, né? Eu cito alguns aí, Ailton Krenak, Davi Copenaua, Almir Suruí, Sônia Guajajara. Eu acho que são perspectivas que falam dessa visão de mundo de pessoa que a Gestalt sempre falou, né? E que a gente pode enriquecer ainda mais com esses conhecimentos e saberes que são dos povos originários aqui do nosso país. Então, eu acredito que a Gestalt tem muito a crescer, e eu parabenizo muito essa fala de vocês hoje. Relembro aí algumas pessoas importantes, né, que têm discutido essa questão, a Mônica Alvim também, que fala sobre a clínica de situações contemporâneas, o Marcos Belmino, que já foi lembrado aí. Eu acho que a gente tem que, agora, como transformar isso coletivamente em uma prática, né? Eu acredito que é muito importante a gente saber disso, fazer esse resgate do vanguardismo da Gestalt, mas, acima de tudo, pensar em coletivamente construirmos uma prática gestáltica que enfrenta essas questões, né? Então, essa é a minha preocupação. Também estou inquieto, como a Mariana, não tenho respostas ainda, tenho tentado algumas iniciativas, mas acredito que a gente precisa construir coletivamente isso. E acho que, enquanto gestaltistas, a gente precisa se pôr a pensar sobre fazer essa prática. Acho que o que você traz, Selma, é muito importante, né? De a gente pensar os coletivos, né? Para pensar e discutir e enfrentar essas questões no plano coletivo, porque também individualmente a gente também não vai conseguir promover essa prática, né? Porque ela exige da gente o pensamento interdisciplinar, coletivo, acima de tudo, e sem desconsiderar nada, né? Inclusive, não pensar na perspectiva apenas de nós humanos, né? Mas pensar também humanos e não humanos, que eu acho que é algo mais do que urgente. Então é isso. Com certeza. Mas agradeço. Gente, como a gente tem agora poucos minutinhos, eu queria dar um aviso e depois eu deixo Mariana e Rosângela assim poderem falar no final, né? Eu queria contar que daqui a 15 dias a gente vai ter uma outra roda de conversa. As rodas de conversa agora são abertas, tá? Não, a ideia primeira de restringir como se diz, a membros da BG caiu. Elas agora são abertas e a gente vai ter uma roda de conversa com a Gisleide, com a Samanta e com a Lívia Arrelias, não é? Sobre... Como que chama, Gisleide? Você lembra do... E que vai cair justo no dia 20 de novembro, que é o dia da celebração dia do negro no Brasil, não é? Acho que chama... Isso, vai ser no Dia da Consciência Negra. Consciência Negra. Isso, e o nosso tema é Reinventando Caminhos, Encruzilhadas Raciais na Clínica Gestáltica. Isso. Então, assim, por acaso, caiu justo no Dia da Consciência Negra, né? Então, eu acho que vai ser muito importante, convidaria todos vocês a participar. A Gisleide e a Samanta são de São Paulo, e a Lívia, eu não tenho certeza, mas você sabe de onde ela é, Gisleide? A Lívia, se eu não me engano, ela nasceu no Amazonas e hoje ela está no Amapá. Isso. Ela é do norte do Brasil. E na semana que vem a gente vai ter uma live com uma pessoa que também tem sempre tido uma consciência crítica muito grande, que é a Marisete Malaguti, de Goiânia, que vai estar fazendo uma live no Instagram da ABG, tá bem? Convido todos vocês a se tornarem rapidamente membros da ABG, porque no dia 27 de novembro vamos ter uma assembleia para votar e escolher a próxima diretoria da ABG. Então, é uma forma de vocês poderem se fazer presentes e poder falar o que gostariam, o que acham, o que não acham,
enfim, estão todos convidados, é só entrar no site da ABG para ver como se tornar membros. Eu queria agradecer a vocês, Mariana e Rosângela, por tão importantes colocações e deixar para vocês um tempinho para vocês fecharem. Mariana? Bom, acho que eu já falei demais hoje. Queria só mesmo agradecer a vocês pela atenção, pela partilha, pela receptividade, pelo esperançar juntos aqui, né? Encarando esse desafio de ser gestalterapeuta raiz, né? De verdade, ético, coerente, dentro desse contexto que a gente vive hoje. A Elaine aí celebrando, é isso aí. Então, eu agradeço demais a presença de vocês, a partilha com vocês, e mais uma vez agradeço ao ABG não só pelo convite, que me honrou muito, mas por todo esse movimento mesmo de nos instrumentalizar aí para essa luta, né? Nos preparar para isso. Inclusive, sem querer ser puxa-saco do ABG, mas já dizendo, né? A gente teve uma reunião que eu pude participar, e se discutiu isso, né? Como fazer com que a gente tenha mais associados na ABG. E uma coisa que ficou muito forte para mim é justamente esse senso de coletividade. O quanto é importante estar aqui com vocês hoje e sentir que, de fato, nós formamos um coletivo que une forças aí para uma produção da gestalterapia, do saber e do fazer na gestalterapia, que seja, de fato, transformadora dessa sociedade, né? Então, se encontrar nesse coletivo é muito importante, né? Acho que a BG vem representar isso. Então, agradeço muito a todos e é isso que eu tenho para dizer para vocês hoje. A gente se encontra por aí. Rosângela? Oi. Bom, primeiro eu quero parabenizar todos que estão aqui, né? Porque, assim, é um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com vocês. Agradecer pela oportunidade que a ABG nos traz, fazendo com que nós estejamos o tempo inteiro produzindo, aprendendo e se tornando cada vez mais gestálticos, né? É de uma alegria imensa e espero que a gente se encontre mais vezes e que estejamos sempre firmemente juntos, formando um grupo que ele é maior do que todas as formas possíveis de ser gestálticos. Muita paz, que a gente tenha um dia maravilhoso e muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas muitos agradecimentos e elogios aqui no bate-papo, né? Uhum. E obrigada a vocês, Mariana e Rosângelo. Eu acho que essa é uma vertente assim para a gente abraçar, né? Tem uma mensagem aqui da Vânia que eu vou ler rapidamente. Como profissional de direito que sempre atuou na área da infância e juventude, fico muito esperançosa ao ouvir as falas dos palestrantes. No meu atuar, percebo quão importante é a atuação do psicólogo no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Um olhar social da psicologia é muito importante. Então, vamos puxar esse trem, né? Obrigada a todos e até sexta-feira que vem na live da Mariana e daqui a 15 dias no Dia da Consciência Negra, que vamos ter uma roda de conversa sobre esse tema, tá bom? Obrigada a vocês e até a próxima. Gente, pode abrir os microfones para bater palma. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. As outras 6. Obrigada, gente. Obrigado. Selma, vamos ver a questão do YouTube, né? Mariana, que tinha falado antes, ela também sabe. Agora, quem foi que disse que ia ver? Foi Marina. Falou que ia ver. Marina. Vai ver se a ABG já tem. Já tem, né? Então, vamos esperar a Marina.